Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Ela tem muita coisa para transmitir. Ela é estrategista do desenvolvimento humano e vai falar sobre comunicação assertiva. Então, fica comigo até o final, que você tem muito a aprender com ela. Tudo bom, Elaine? Como vai? Tudo bem, Rosane, muito feliz com esse convite. Já tinha ouvido falar do teu trabalho, né? E fiquei muito satisfeita quando recebi assim a oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo contigo e trazendo um pouco desse conhecimento, né, um pouco dessa minha jornada no sentido de ajudar as organizações a se desenvolverem, a montar projetos também para o desenvolvimento das lideranças femininas, né, e das lideranças, mas muito eu procuro trazer muito esse olhar humanizador para as lideranças, né? Com ferramentas e meios, claro, mas ajudando as pessoas a se conhecerem. Então tem uma super sinergia, né? No nosso trabalho. Uhum, muito bem. E como é que tu quer começar falando sobre essa comunicação assertiva? O que tu acha que é importante passar para o pessoal que está nos escutando agora? Uhum, muito bom. Eu vejo assim que muitas vezes quando a gente vai se comunicar, a gente quer transmitir uma mensagem, uma ideia, ou a gente quer convencer, ou a gente quer desabafar. Mas nós, seres humanos, nós fomos criados sem muito preparo individual e nem um preparo para conhecer as diferenças, né? A verdade é que a gente tem investido muito nos conhecimentos técnicos, nas organizações, as pessoas, nós ainda temos uma carga, né? Todos nós administramos cargas dessa vida concreta e pouco a gente tem conseguido refletir, a gente tem conseguido parar, a gente tem conseguido discernir, a gente tem conseguido lidar com os nossos sentimentos ou se conectar de uma forma mais sistêmica, olhando para o todo. A gente fica ainda muito no eu. E essas dificuldades, elas fazem com que a nossa comunicação também tenha ficado pobre. Então, quando a gente pensa que a interação do ser humano, ela não é uma linha que vai a mensagem e o outro vai entender perfeitamente aquilo que eu quero transmitir da melhor forma, mas quando a gente começa a compreender o processo, que a comunicação é um processo, que é circular, que eu sou um ser humano que tenho uma visão de mundo devido às memórias, a tudo que eu vivi, né? Aquilo que eu aprendi, uma disposição às vezes que é mais aberta para a vida, uma disposição às vezes que é mais fechada, eu enxergo o mundo de uma forma mais positiva, coisas boas vão acontecer, eu vou aprender, tem pessoas que são mais assim, e precisam, às vezes, estar atenta ao outro lado, né? Do mundo, que também é um lado muitas vezes mais cobrador, mais exigente, e tem pessoas que veem a vida devido às suas experiências de uma forma mais hostil, e aí vão mais armadas. Mas, enfim, a gente vai para o processo de interação e existe o nosso ser, né, que vai decodificar o outro, que vai ler o outro. Então, as palavras, elas representam, né, por pesquisas científicas, né, a gente sabe a comunicação verbal, o que as pessoas falam, 7% do impacto da comunicação. O que a gente fala? 7%. Quando a gente conhece a pessoa que está transmitindo a mensagem, vira 20%. Ou Uhum. seja, 80%, 93%, que é esmagador no impacto da comunicação, é não verbal. É o tom de voz, é exatamente a expressão não verbal. Como que a pessoa vai interpretar isso já é outra coisa mais subjetiva que está se somando. Eu, Elaine, por exemplo, o meu pai é extremamente firme, forte, faz isso, faz aquilo, né? Eu me criei dessa forma. Então, quando as pessoas são objetivas e diretas comigo, eu tenho um preparo para isso. A minha mãe já é mais subjetiva, mais calma, mais paciente. Então, como eu vou lidar com pessoas que são mais objetivas? Eu, Elaine, né? Que sou um ser único. Para mim vai ser mais fácil, mais difícil? A outra pessoa que vai lidar comigo, né? Como é que vai ser essa interação? Então, às vezes a gente não tem essa compreensão do processo de comunicação e não consegue ter a paciência nessa construção. E a gente começa a colocar ou a responsabilidade muito em cima de si ou muito em cima dos outros, né? Então, o que é a comunicação assertiva? Comunicação não assertiva, ela vem
né? Ela vem da comunicação, a gente chamou de comunicação assertiva, porque esse é um entendimento mais claro, vamos dizer assim, mas ela vem da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, né, que é um psicólogo americano, já falecido, infelizmente, mas ele deixa esse legado, um guia, uma obra incrível, que ajuda o ser humano a entender o seguinte: olha, a comunicação é uma interação, ela tem um ciclo. Além desses impactos que a gente pode medir cientificamente, ela tem um ciclo que pode ser, a gente pode pensar em pensamento, né? Eu tenho os meus pensamentos, os meus filtros inconscientes, às vezes nem tão claros para mim. Eu tenho os sentimentos, o que eu penso, né, faz com que eu sinta certas coisas. Eu tenho zonas mais sombrias, zonas mais tranquilas, né? Tem terrenos que eu passo muito bem, tem terrenos que já é uma areia movediça para mim. E isso chega na palavra, que é a nossa troca, nossa linguagem, que ajuda a gente a estruturar melhor o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, até que a gente faça acordos e a gente consiga ir para ações mais construtivas. E geralmente a gente tem dificuldades enormes de ter conversas difíceis. E por onde começar, então, assim? Como é que a gente pode ir mudando e melhorando essa comunicação? Tu falou em acordos. Que tipo de acordos? Como é que seria isso? Boa. Oh, a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? E eu te falei que se a gente imaginasse pessoas específicas, talvez ficasse mais leve de a gente entender esses conceitos, né? Então, vamos imaginar uma mulher, né? Já que a gente está falando do feminino, uma mulher com o seu feminino mais forte, assim, no sentido do seu, vamos dizer, o seu lado yin mais forte, mais sensível, mais delicada, em que o mundo dos sentimentos, ele é o que ela gosta, o que ela não gosta, as emoções, tem um papel mais importante na vida dela. Não vamos nem entrar tanto nos pormenores, vamos imaginar essa pessoa, e imaginar que essa pessoa, o Marshall diz assim, na teoria, né, da comunicação não violenta, que a gente precisa separar sentimentalismo de sentimento, daquilo que baixa a estima, de culpa. Então ele vem e ajuda a gente assim numa compreensão básica desse mundo dos sentimentos, que às vezes ele é mais aflorado em algumas pessoas. Bom, vamos dizer que eu, Rosane, sou tu é minha melhor amiga e eu fiquei muito chateada com uma coisa que tu fez. Tu convidou uma outra amiga para ir para um café e não me convidou, ou preferiu a outra, eu sei que vi que eu tinha te convidado, tu não tinha tempo, e aí tu foi para esse café e eu só vi que tu estava lá, tu postou uma foto com a tua amiga. E eu que sou mais sentimento, eu não sou razão, então eu sou mais sentimento, nossa, olhei aquilo ali, me impactou, aquela imagem trouxe para mim o acesso à nossa relação. Peraí, por que ela não foi comigo? Por que ela está conversando com essa amiga? Então, ela preferiu essa amiga. Então, daqui a um pouco, no primeiro contato que eu tenho, é uma dor, ou daqui a um pouco eu posso ter uma reação mais orgulhosa, como defesa, mas eu começo o convite não julga. Mas a Rosane é brincadeira? O Marshall diz assim, que normalmente a primeira coisa que acontece é o julgamento, né, para interpretar a realidade. Então, a gente não gosta de uma coisa, a nossa tendência é julgar. Poxa, mas a Rosane devia ter falado comigo. Por que ela foi comigo? Então ela gosta mais dessa amiga? Então ela não é sincera? Então ela não foi transparente? Então ela não foi honesta comigo? Então ela não gosta de mim como eu gosto dela? Então, e a gente começa a fazer julgamentos, a pensar, né? Eu posso, tô falando de sentimento, mas eu tô aqui pensando, e isso tá me gerando reações emocionais. Daqui um pouco eu entro numa culpa, uma responsabilidade por um dano. Ah, me lembrei daquela vez que eu desmarquei com a Rosane também e acabei não avisando ela. Então daqui um pouco ela tá chateada comigo também. Ou então mas eu também não tô, eu tô negligente, né? Isso é uma prova de que eu não tô dando atenção para minha amiga.
Quantas vezes ela me convidou para fazer coisas e eu tô mais afastada dela, e aí tá aí, agora ela tá com outra amiga, né? Ou então eu posso dizer assim, é sempre assim, isso sempre acontece comigo, as minhas amigas sempre me trocam por outra pessoa. Que vem aí uma baixa estima, né? Entra lá nas minhas feridas, rejeição, abandono, e eu começo a assim, acontecendo de novo, né? Mais uma vez, mais uma amiga que eu tô perdendo. Então, eu falei da culpa, falei da baixa estima, ou o sentimentalismo, que eu vou, de alguma forma, eu vou e jogo a responsabilidade para a Rosane. Tipo assim, a Rosane devia ter falado comigo primeiro. A Rosane poderia ter dito para mim, olha, eu vou com uma amiga, quem sabe tu vem junto. Aí tu já conhece essa amiga. Pelo menos que ela tivesse me convidado. Aí eu poderia não ir, mas ela pelo menos poderia ter me convidado. Aí vai depender de cada um o que a gente está formulando. Mas existe essa tendência. Agora, qual era o sentimento? O Márcio, o convite da comunicação não violenta, falando desse campo dos sentimentos, ele é o seguinte: qual é o sentimento? O que depende de ti? O que tem a ver com o teu mundo interior, que não tem a ver com o julgamento da reação do outro? O que no fundo, essa situação espelhou para ti? Não reage, né? Vai mais a fundo, te aprofunda. Então, separa. Aí ele diz que uma forma da gente chegar nesse sentimento, que é mais difícil, porque é mais profundo, é a gente saber fazer essas separações. Bom, então, sentimentalismo, o famoso mimimi, não é sentimento. Eu posso ser extremamente sentimentalista ali e tá na superficialidade, tá no meu ego puro de defesa. Não tô na minha identidade mais profunda, né? Ou eu posso estar baixando a minha estima e isso não ser uma realidade. Posso estar me colocando lá abaixo do meu valor real ou daquilo que eu tenho potencial verdadeiro de fazer. Pelo o valor que eu tenho em si, por ser quem eu sou, simplesmente, né? Ou posso estar me culpando e me responsabilizando por coisas e me judiando e ressentindo uma situação que só está drenando a minha energia e não está resolvendo nada. Não está E me aí, me deixando diz melhor. uma coisa, Elaine, me diz uma coisa, como fazer com que essa pessoa se dê conta? Porque muitas vezes ela passa uma existência sem se dar conta. Às vezes encaminham ela, vai fazer uma terapia, olha, tu tá exagerando, né? Aí tudo bem, a pessoa tem condições, faz uma terapia, se dá conta de algumas coisas, mas muitas vezes a pessoa não tem acesso. Então, como que ela pode agora? Ela está em casa, ela está nos escutando, identificar que ela tem alguns pontos, como esse teu exemplo, algumas pessoas vão se identificar, mas de que maneira elas podem se ajudar sozinhas? Tem uma forma? Muito bom, é uma construção, né? Mas a gente fazer essa diferenciação e ter essa clareza de que o sentimento diz respeito a mim, e aí eu vou me aprofundando, eu posso perceber assim, olha, o que aconteceu foi que eu fiquei abatida. O Marshall, ele tem até um dicionário de sentimentos que a gente vai, que ajuda a perceber que aqueles sentimentos ali destacados, eles são, é um vocabulário mais rico que a gente não aprendeu a ler, e que eu vou ver que aquele leque de sentimentos que ele propõe realmente tem a ver com o indivíduo, além das reações, né? E aí eu posso ver, por exemplo, que eu estava com saudade da minha amiga. No fundo, que eu estava era com saudade da minha amiga. E me comparei e tal, ou fiquei com orgulho, e isso é que estava me machucando, mas o sentimento real é saudade. E bom, se o sentimento real é saudade, então o que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para ficar bem? Não é matar essa saudade? Não é ter um movimento para me aproximar da minha amiga? Então, esse é um ponto. Mas, Elaine, assim parece que a vida vai ficando. Parece que é simplificar. E é verdade. Porque o que isso faz? Ele faz tu agir de uma forma mais proporcional com as situações pontuais que vêm acontecendo. Agora, o que tu pode perceber, que daí eu acho que é mais profundo, é o que tu está dizendo, Rosane, é o seguinte: olha, isso vem acontecendo comigo. Eu percebo um padrão repetitivo. Coisas negativas acontecem, que eu interpreto como negativas, que me machucam, que eu me machuco com essas coisas. Vamos trazer a responsabilidade para a gente. Eu me machuco com essas coisas. E isso está me mostrando que tem uma carga maior aí. Da onde vem essa carga? E aí a gente precisa se abrir para uma investigação.
Então, por exemplo, no meu caso, e no caso de muitas pessoas que eu vejo, meu caso é bem específico, porque eu, ao contrário disso que a gente está falando, de ter essas reações por ser mais sentimental, eu era muito prática e mental. E eu agia como se o meu sentimental, ele era um mundo que eu não queria entrar. Então, para mim, as pessoas, eu tinha assim, eu brincava com aquelas poucas pessoas que eu elegia como as minhas pessoas, eu dava tudo para essas pessoas. Mas eu também queria reciprocidade. Eu também queria ser especial para essas pessoas. E quando essas pessoas, elas não agiam da forma que eu julgava correta, aí eu me afastava dessas pessoas. Elas iam, eu lembro de uma aluna uma vez que disse assim, ó, as pessoas para mim elas vão descendo da prateleira. Elas começam com nota 10, mas eu vou me aproximando e vou testando e vou medindo, elas podem ir descendo. O problema é quando vai para o ralo, porque daí não volta mais, não tem mais conversa. Então, às vezes a gente acaba indo para um lado de sentimentalismo e de não realização afetiva, porque a gente não tem contato e não quer ter contato com esse mundo dos sentimentos. Então, eu tive que me dar conta que eu precisava mergulhar nesse mundo dos sentimentos e criar um repertório, entender o que era o orgulho, entender o que era a comparação, entender o que era a vaidade, entender o que era a relação com a minha autoestima, com o meu senso de identidade, a imagem que as pessoas tinham de mim, como que era isso tudo para mim, quem eu era no fundo, independente do que eu fazia, do que eu realizava, e independente da minha capacidade de inteligência e estratégia. O meu coração pelo meu coração, a minha capacidade afetiva. Eu tive que aprender a reconhecer o valor do sentir. O valor de tu estar próximo de uma pessoa e tu deixar fluir essa amorosidade. Mas tu deixa ela fluir porque tu tem ela, tu tem uma familiaridade e uma confiança nesse mundo sentimental, né? E isso tem muito a ver, né, Rosane, com a nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe. E o nosso desenvolvimento, como é que ele foi? Como é que foi o nosso desenvolvimento na infância? Como é que foi o nosso desenvolvimento na adolescência? Nas nossas relações afetivas? Todos nós vivemos muitas situações, muitas experiências. E nós temos muitas memórias. Memórias, muitas vezes, de dor. Memórias, muitas vezes, de rejeição, enfim, cada um, de abandono, de mágoas, situações que a gente, por ter que trabalhar, por ter que realizar e por não priorizar, essa é a verdade. Eu sei que é difícil de a gente ouvir isso, mas a gente precisa aprender a priorizar o tratamento psicológico. Ah, sim, com certeza. Inclusive, fala, porque às vezes as pessoas, pode pegar a pessoa assim, que, vamos dizer, aquela pessoa que tem um orçamento enxuto mesmo. Mas essa pessoa não se organiza para fazer uma terapia, nem que seja uma vez no mês. E que ela possa ter um diário e que quando ela vá para essa semana uma vez no mês, ela já tem ali, ó, todos os tesouros que ela quer garimpar com a terapeuta. Não, ela prefere se anestesiar, comprar uma coisa para ter um prazer imediato, né? Fazer coisas que dão aquele prazer imediato, mas que não vão te trazer uma alegria, que muitas vezes não vão te ajudar a construir a tua felicidade. E a felicidade, ela não é circunstancial, a gente vive nesse mundo adormecido, achando que, eu vou encontrar o príncipe encantado e eu vou ser feliz. Eu vou encontrar o trabalho dos meus sonhos e eu vou ser feliz. Eu vou ter o líder mais maravilhoso e eu vou ser feliz. Isso tudo representa cientificamente 10% da nossa felicidade. Essa zona circunstancial. 50% é genético. Gêmeos e vitelinos vão reagir à tendência de uma mesma forma em relação ao humor, enfim, tendência à depressão ou não, satisfação ou não. 40% depende do ser humano, daquele ser humaninho em si se conhecer. Daquele ser humaninho
ter a responsabilidade de saber quem ele é, o que realiza ele, o que faz sentido para ele, com um leque de questões, de potenciais que ele veio para o mundo. E que às vezes foi valorizado ou não no ambiente que ele foi criado, e às vezes a gente vai se moldando, se adaptando ao mundo e vai perdendo o contato com a nossa essência real. Ah, isso é muito importante, né? Não perder a sua essência. Como tem acontecido isso hoje em dia, né? As pessoas se tornam muitas vezes até embrutecidas pela vida, por situações da vida, e vão ficando cada vez mais distantes de si mesmas, né, Elaine? Mecanizadas, né, Rosane? Eu digo assim, ó, a alma não tá naquela pessoa, mas quando coisas boas acontecem, ou humanas, pode ver, só a gente perceber no nosso dia a dia. A gente tá lá no mecânico, no robotizado, nossa alma não tá ali. A nossa cabeça tá com 5 coisas ao mesmo tempo, nosso coração não tá ali. Aí alguém cruza o nosso caminho com presença. Essa pessoa está presente, essa pessoa olha a gente, essa pessoa que está com a alma ali ancoradinha, que está com presença, está atenta, e ela olha para a gente como um ser humano, ela não está no mecânico, a gente muda. A gente olha nos olhos de uma pessoa assim, a gente ganha presença. E daqui um pouco a gente tá, mas o que eu estava fazendo? Peraí, voltei, tô aqui de volta. Então, como é importante nós estarmos presentes na nossa experiência de vida e a gente ter a coragem e a responsabilidade de dizer assim, olha, tem muitas coisas que eu não controlo, mas por qual eu posso começar? Uma faxina, Uhum. uma reorganização. Do que eu tenho que me livrar em primeiro lugar? Que está me fazendo mal e que não é algo que eu possa mudar. Porque eu posso começar a fazer uma experiência, que é muito fácil colocar no outro, né? Mas deixa eu tentar transformar. Ah, se eu só reclamo, eu vou parar de reclamar. Se eu só discuto, nunca mais eu fiz nada para agradar essa pessoa com a qual eu convivo, ou no meu trabalho, entregar o meu melhor. E eu começo a dizer, não, eu vou por um tempo fazer essa experiência de estar presente e mudar e dar o meu melhor. E vou ver o que vai acontecer. Deixa eu me abrir para uma nova possibilidade. Olha, eu tentei, mas realmente esse ambiente que eu tô tá muito mecanizado, ele não tá querendo mudar, né? Aí é livre-arbítrio, né? Bom, então agora eu me sinto, eu vou conversar, eu vou ter uma conversa difícil, eu vou pontuar coisas, eu vou considerar coisas, aberta para ouvir também, porque a gente geralmente ouve coisas que a gente não gostaria, mas é uma construção, eu preciso aprender a ouvir o outro no outro, né? Entender o que é relevante para aquela pessoa e ver se eu tenho condições de construir junto. Aí conversou, não deu, fez uma tentativa, fez 2, fez 3. Bom, então que outras possibilidades eu tenho? Né? Porque uma coisa é fato, se a gente está num ambiente que é um ambiente que não está sendo saudável para nós, que a gente não está conseguindo evoluir nele, às vezes a gente precisa, ó, tentei mudar o ambiente, tentei fazer tudo da minha parte, não foi possível, avisei, conversei, bom, então daqui um pouco que outra situação eu posso cogitar, né? Mas lá na frente, não é só sair rompendo coisas, né, Rosane? E Como como é que pode? E por que muitas pessoas, mesmo sabendo que estão insatisfeitas, elas não vão atrás, elas ficam paralisadas ali naquele processo de satisfação, sabe, conformismo. na minha visão, né, às vezes as pessoas elas estão com outras demandas que elas ou não estão querendo enfrentar ou não têm condições de enfrentar naquele momento. Eu lembro de uma situação de uma cliente que eu conheci, uma pessoa de, assim, uma vida bem privilegiada, uma mulher muito inteligente, que não estava satisfeita no casamento, por exemplo. Ela estava há anos muito insatisfeita, não amava mais o marido. Essa era a fala dela, né? Não amo mais essa pessoa, não tenho mais a paixão que eu tinha, queria viver outras coisas, mas não tenho coragem de largar. Não tenho coragem de tentar uma outra coisa.
mas não me sinto mais, por mais que eu faça coisas, eu não consigo me convencer de que é algo que me faz bem. Bom, aí, conhecendo mais a fundo, sem julgar, eu via que essa pessoa tinha uma carga diária bem considerável. Um dia a dia muito tumultuado, muito agitado, com muitos desafios, que eram prioridade para essa pessoa. E o que essa pessoa, mesmo sem talvez ter consciência, e foi o que ela chegou na consideração, é que o casamento para ela acabava que era uma parceria que não demandava dela, não trazia uma super felicidade, mas não demandava dela e dava apoio para ela. Então existia algo bom, sim, naquele casamento, do qual ela não queria abrir mão. Porque ela não queria deixar aquele espaço vazio, ela não estava preparada para deixar aquele espaço vazio. Uhum. E com a carga que ela tinha de desafios durante a semana, com as questões profissionais dela, ela não tinha como se dedicar. Aí é que vem a questão. Será que essa pessoa criou esta vida? Nós somos criadores da nossa vida, né? Será que ela criou essa vida justamente para ela não poder se movimentar e ficar presa nisso? Porque Olha nessa só, vida, Uhum. ela tinha status, né? Respeitabilidade social, segurança, uma pessoa que ela confiava que não trairia ela, não daria problema para ela, e emocionalmente, será que ela daria conta de lidar? Por exemplo, assim, eu me queixo que o meu marido é de um temperamento, que era o caso, um temperamento muito morno, muito estável, e isso não me deixa efusiva e tal. Mas e se eu não me relacionar com ele e for me relacionar com uma pessoa que mexa comigo, que eu fique apaixonada, que eu enlouqueça, e essa pessoa saia, eu não consigo controlar essa pessoa, eu tô preparada para lidar com isso? Com esse outro extremo? Uhum. Né? Na construção até eu encontrar uma pessoa que me traga a estabilidade que eu gostaria, mas a paixão que eu quero viver é uma construção. E talvez eu quero isso, mas eu não sou isso. Eu Uhum. sou essa pessoa morna. Eu sou essa pessoa, eu não quero ver isso. Eu tenho esse fogo dentro de mim, mas eu não consigo integrar. Uhum. E aí, porque eu não consigo integrar, eu também não, talvez eu não vá conseguir atrair. No fundo, talvez eu saiba disso. O que muda, então, na minha visão? Eu acredito que quando a gente ganha a autoconsciência, quando a gente investiga, quando a gente vai a fundo e se depara com essas possibilidades e consegue entender o que a gente ganha com o nosso sistema que está articulado no hoje, a gente passa a ter uma coisa que é fundamental para o ser humano, que é a percepção de liberdade. Eu não estou presa a isso tudo e estar preso sufoca a gente. Eu Uhum. tenho liberdade, mas eu não quero fazer esse movimento. Só que isso talvez faça com que eu esteja mais presente, desfrutando. Bom, então se eu quero viver o que eu estou vivendo, então eu vou transformar isso de uma forma melhor. Uhum. Vou exercitar mais a minha criatividade, vou sair da zona de conforto, vou temperar mais o meu relacionamento, vou pesquisar, vou ver alternativas que eu possa fazer, né? Que dependa da vontade. E com isso as transformações vão acontecendo, né? Mudanças que vão gerar daí várias movimentações, e às vezes em vários sentidos, e que isso vai trazer uma transformação no nosso ambiente e vai impactar na gente e vai deixar a gente mais fortalecido também. Até o momento que a gente queira viver uma experiência diferente, né, Rosane? E, né? Com certeza, e é tão bom sair desse estado, né, de acomodação que muitas vezes as pessoas se encontram e enfrentar seus medos e ir em busca de novos desafios. É tão bom isso, não é? Quando ela consegue romper essas barreiras, né, Elaine? É bom, só que tu tem que ter ajuda psicológica, né? Uhum. Eu posso te dizer assim, ó, comecei a namorar com 15 anos. E já tinha uma situação com meu primeiro namorado anterior, meio traumática. Casei com 21. Não estava feliz e não conseguia mudar, não acreditava em terapia, achava que terapia, eu não conseguia confiar.
Até tentei ir numa terapia, mas eu não consegui confiar, eu interpretava que era uma fraqueza minha eu me abrir com alguém daquela forma, sabe? Ficar assim, eu não abria minha intimidade para ninguém, não conseguia. E aí eu me separei, com 26 anos eu me separei. Só que daí eu fiquei tão mal, e eu nessa época já era diretora de indústria, eu fiquei tão mal que eu tive que ir fazer terapia. Aí eu tive que me render. Tem pessoas que não se rendem àquilo que elas necessitam. Uhum. E aí elas não buscam e elas não conseguem ajuda. Tem momentos que a gente precisa de ajuda. E a gente precisa ter a humildade de procurar ajuda que vai fazer sentido, até fazer sentido, porque a Claro. gente não vai simplesmente resolver do nada. Às vezes a gente pode piorar e às vezes a gente pode se embrutecer. E quando vem uma mudança, como uma separação, uma perda ou uma dor muito grande, é um choque, muitas vezes, ali do nosso ego, da mecanicidade que a gente tá, que vai abrir a gente para uma espiritualidade, um encontro com o nosso eu essencial muito maior. Olha que bonito isso, é verdade. Ah, não, muito legal. Só que daí, né, querida, eu sempre fui a de destruir para construir, né? Eu poderia ter feito, eu amava meu primeiro marido. Eu poderia ter feito terapia de casal, mas o orgulho, Hum, né? Que daí eu já não suportava mais todas as nossas situações. E aí eu disse: não, agora quem não quer sou eu. Não quero. Eu quero agora viver, eu quero, né? E aí me separei, aí fui fazer terapia, aí vai aprender com os relacionamentos, aí depois me casei de novo, e aí por outros motivos diferentes, né, do primeiro casamento, porque no primeiro a gente tinha personalidades completamente diferentes, era muito choque, era muita dificuldade, e o segundo a gente tinha personalidades parecidas, fluía, mas os dois eram workaholics. Porque daí eu já estava com 29 anos, eu fiz uma transição de carreira e eu simplesmente comecei a amar e sentir propósito no que eu fazia. E aquilo, assim, eu fazia eu florescer demais no meu trabalho e eu só queria trabalhar. hum. Ah, E eu esqueci de mim. E para olha, mim, assim, aquela felicidade de a minha vida fazer sentido e de encontrar propósito e aquela satisfação, ela foi tão grande que eu esqueci que a vida é equilíbrio, né? hum, E também é importante a parte das pequenas alegrias, dos prazeres, dos descansos. Mas aí o que que eu fui descobrir, Rosane? O buraco é mais embaixo, né? Que eu tinha, na verdade, um grande problema com vínculos profundos. Então, hum, o problema, no fundo, não era o meu primeiro marido, que tinha personalidade muito difícil. Não era o segundo, que tinha uma personalidade fluida, mas hum. gente workaholic. Era o quanto eu fugia da intimidade. Tu vê que interessante. E aí foi na pandemia que eu disse para mim assim: olha, Elaine, chega de se enganar. Chega. Agora tu vai ter que encarar as tuas máscaras, essas tuas dores, e tu vai ter que ir para um nível que tu tá fugindo e tu sabe que tu tá fugindo porque vai ser uma desconstrução do teu mental. Vai ser uma desconstrução muito grande, tu não vai sair a mesma. Então a resistência é muito grande à transformação também, né? Ah, A gente não quer se investigar, a gente não quer curar, porque assim, ó, partes da gente não vão se manter no sim. controle. É. Não, é bem interessante, assim, toda essa, a tua realidade, por tudo que tu passou, com certeza muitas pessoas vão se identificar com o que tu está relatando, mas para encerrar, Elaine, o que que tu diria para essas pessoas que estão adormecidas ali, esqueceram de viver as suas vidas, estão paradas ali, paralisadas por algum motivo, além de buscar ajuda e fazer uma terapia, o que que tu pode dizer para essas pessoas despertarem para ti? Eu vou dizer que, às vezes, assim, o primeiro passo é a gente se lembrar de quando a gente era feliz. Hum, A uhum, gente se lembrar de quem a gente era, lá na nossa essência, sabe? Antes de a gente ter se adaptado e, às vezes, de ter se transformado naquilo que foi tirando foi drenando a nossa vitalidade.
Então, assim, está muito relacionado à vitalidade, está muito relacionado a um sentimento de ter sentido, sim, mas o propósito, na minha visão, de a gente estar aqui, antes de encontrar uma relação do propósito com o trabalho, é esse despertar de consciência. É essa descoberta de quem eu sou. Autorrealização é isso, né? Eu ser quem eu sou em toda a minha potencialidade. Olha que simples. Eu, Uhum. eu ser quem eu sou, mas como assim? Eu não sou quem eu sou? Eu sou, mas eu não tenho consciência. Porque eu tenho defesas, eu tenho ou mais o campo, estou mais no sentimento, ou mais no racional, ou mais no prático, e eu tenho tudo isso à minha disposição. E a capacidade de me conectar com as pessoas e construir com as pessoas, aprendendo com as pessoas a todo momento, expandindo a minha consciência a todo momento. E Uhum. talvez a gente tenha mais medo dessa luz e dessa expansão do que de a gente se fechar nas sombras e ficar na dor, Uhum. né? Então eu diria assim, quando eu tive que admitir que eu estava com depressão, tive depressão pós-parto, não tratei e tal, e aí eu tive que admitir que eu estava para me tratar, porque eu não aceitava, assim, como que uma pessoa que tem sentido, tem propósito, é produtiva, tá com essa falta de vitalidade e esse sentimento de tristeza no meu eu, para quando eu estou fazendo as outras coisas eu estou florescendo, mas quando eu estou comigo eu não estou e nem tenho prazer por mim, né? Essa redescoberta da autoestima, né? Voltar a entrar em contato com esse eu profundo, essa permissão para ser. Eu pensei assim, poxa, o que eu adorava fazer quando eu era criança? A mãe conta que eu era pequena, 2 aninhos, 3 aninhos, e eu subia no ônibus, assim, na perninha dela e cantava para todo mundo ouvir no ônibus e ganhava moedinha das pessoas. A minha mãe dizia, filha, tu adorava cantar. E realmente, eu adorava cantar, eu adorava dançar, eu era muito extrovertida, adorava teatro, coisas artísticas. E depois foi para um mundo completamente diferente, e depois resgatei muito disso na área de desenvolvimento. E aí eu pensei, quer saber, eu vou começar por aí. Comecei a fazer musicoterapia. Que legal, bacana. E aí aquilo me ajudou a entrar em contato com a minha alma. E a Muito terapia legal. a tratar os machucados, as feridas, a Uhum. ressignificar. E o que a gente vê, né, Rosane, na terapia? Todo o processo de entendimento, ele vai te levar ao amor a ti mesmo, ao outro e ao perdão. Sim, sim. Essa é a forma de transcendência. Aí tem toda a resposta, mas eu adorei essa tua dica, então, só para a gente encerrar. Para a pessoa se dar conta de um momento da vida em que ela era feliz e ficar com aquela recordação, com aquela memória afetiva, para ver se ela recomeça a sua vida. Muito legal, Elaine, adorei esse bate-papo, vai ser um sucesso. Então, um grande abraço. Obrigada, Rosane. Um prazer estar aqui.